Olá turma, eu tô de volta! Voltei novamente aqui e hoje eu vou falar pra vocês sobre um filme. Então nós voltamos com o quadro Eu Assisti! Turma, hoje eu vou falar sobre um filme muito bacana. Um filme muito legal. Eu pretendo começar uma série, mas eu não tenho tanta certeza, então não vou prometer. Mas uma série em que eu falo sobre séries de filmes ou diretores ou alguma coisa específica. E hoje eu escolhi um filme muito bacana. Uma animação, na verdade. De ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido, amado, idolatrado Tim Burton! Pois é, vocês conseguem adivinhar qual filme eu vou falar? Tá, vocês não precisam adivinhar porque vocês já leram aí no título do negócio, mas o filme é O Estranho Mundo de Jack. Em inglês, o título original Nightmare Before Christmas. Eu fico muito empolgado de falar desse filme porque é um filme que eu gosto muito, de um diretor que eu gosto muito, que no caso nesse filme ele não é diretor, ele é só produtor, mas enfim. Eu também gosto muito do diretor do filme, ele também fez outros filmes bons. Esse filme ele é extremamente nostálgico, porque ele é um filme da minha infância, cara. Ele era um filme de Natal da minha infância. E essa época de Natal na infância é sempre... pega a gente muito assim, né? Porque quando criança o Natal é uma coisa extremamente bacana. É uma época que nenhuma criança está estudando, então elas acabam criando certas lembranças de felicidade, porque férias é felicidade. Na escola, então, isso era maravilhoso, porque você dava o ano todo. Sei lá, pra criança parece que o tempo passa mais devagar. E quando você tá de férias, você tá tipo livre da sua escola, onde você sente uma prisão. E isso traz esse sentimento nostálgico. Esse pra você ter uma ideia de quão antigo é esse filme, ele está com 23 anos de idade. Cara, é assim que a gente vê que a gente tá ficando velho, porque, meu Deus... Há 23 anos atrás era lançado um filme, o qual eu assisti, Nightmare Before Christmas, gente. Ele é uma animação stop motion que conta a história de um esqueleto chamado Jack. Inclusive o nome dele é Jack Esqueleto. Legal, né? Em inglês, Jack Skellington. Essa ficou uma tradução bacana, porque ficou Jack Esqueleto. Jack todo mundo conhece. Jack é aquela... Meu Deus, eu acho que eu tenho um Jack aqui atrás, peraí. Esse é o Jack. Ele é um esqueleto, cara. Ele é um esqueleto. Ele é um esqueleto, mas não só um esqueleto. Ele é o rei do Halloween, cara. O cara é o rei do Halloween. Halloween é uma coisa muito bacana, porque, sei lá, todas as coisas que mexem com os obscuros, os medos das pessoas, são bacanas. E o Halloween é isso. E ele é o rei do Halloween. Ele não é só um cara do Halloween, ele é o rei do Halloween. E ele mora numa cidade chamada Halloween Town. Cidade do Halloween. Tá, tudo muito Halloween, 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 blá blá blá. A história conta como... o Jack, sendo o rei do Halloween desde sempre, ele sempre fazia todo ano a mesma coisa. Ele trabalhava o ano inteiro pra poder fazer um Halloween perfeito. E esse era o trabalho dele, era tipo assim, ele era o cara do Halloween, a imagem do Halloween era ele, o Jack Esqueleto. Ele era o cara que fazia o Halloween acontecer. Só que anos após anos e repetidamente ele fazia isso e ele acabou ficando entediado, ele ficou meio chateado, ele teve uma crise existencial, podemos dizer assim. Quem nunca teve uma crise existencial? Jack estava cansado de fazer todo ano Halloween. E ele teve uma crise existencial depois de um Halloween muito bem sucedido. Inclusive estavam fazendo uma festa porque o Halloween foi sensacional. Todo mundo estava super feliz porque o Halloween tinha sido sensacional. Todo mundo da cidade do Halloween, que tinha muita coisa estranha acontecendo na cidade do Halloween. Ele teve uma crise existencial e saiu passeando um dia, andando nessa de pensar na vida. Poxa, como eu tô triste, como eu tô triste. Ele chegou num local onde são como se fossem portais. Portais que levam a datas comemorativas. E ele acabou encontrando uma porta muito curiosa. Uma porta, essa porta ela tinha o formato de uma árvore com bolinhas. Todo mundo já sabe do que eu tô falando, né? Tá, você sabe do que eu tô falando porque provavelmente vocês já assistiram o filme. Mas se não assistiram, eu estou falando da árvore de Natal, gente. E ele entrou nessa porta. Ele não meio que entrou, ele meio que foi sugado, sim, pra porta. E quando ele caiu na cidade do Natal e ele ficou impressionado porque era tudo muito diferente, cara. Era tudo muito diferente do que estava acostumado a ver. Inclusive, isso, pra mim, eu vejo uma crítica nisso aí. Não sei se todo mundo vê, talvez você esteja vendo coisas, mas eu vejo uma crítica nisso aí, porque na cidade do Halloween, tristeza era sinônimo de felicidade, horror era sinônimo de alegria. Ele ficou muito impressionado, porque quando ele caiu nessa cidade, na cidade do Natal, ele via as pessoas se divertindo e ele via as pessoas fazendo um monte de coisa que eles estavam curtindo, e ele achava isso muito estranho, porque, porra, inclusive uma das músicas do filme, inclusive eu vou falar das músicas do filme, porque é um musical e as músicas desse filme são sensacionais.
A música em questão é uma música chamada Que Isso? É o nome da música, em que ele canta se questionando o que são essas coisas, o que é esse mundo novo que ele tá vendo. É cidade de Natal super feliz, com neve, pessoas de alegria, e ele ficou muito curioso. Isso meio que acendeu uma chama de felicidade na vida dele, porque ele tava triste por causa da crise existencial. E ele voltou pra Halloween Town. Voltando pra Halloween Town, o que ele fez? Ele apresentou para os colegas dele de Halloween Town o que era o Natal, o que ele tinha encontrado, o que ele tinha visto na cidade do Natal. Só que ele apresentou isso da perspectiva dele. E a perspectiva dele é a perspectiva de que tudo é mórbido, é triste e tudo mais. Nesse embalo, ele apresenta para eles de uma forma feliz, demonstrando felicidade o que era o Natal, só que no campo de visão da Halloween Town. Ele deturpa o Natal. O filme acontece quando ele decide fazer o Natal, porque todo ano ele fazia o Halloween e ele falou, não, por que eu não vou fazer o Natal? Nesse embalo ele sequestra o Papai Noel. Gente, ele chamou o Papai Noel de Papai Cruel. Sacou? Ele conseguiu deturpar esse ponto de que... Porque pra ele isso é legal, você ser o Papai Cruel. Raw. Em inglês, no caso dele, é Sandy Claus. Sandy de garras. E ele achava isso sensacional. E tanto que quando ele encontra o Papai Noel, ele fica impressionado porque ele tinha mãos pequenas e não eram garras. E isso é muito interessante. E o filme corre nesse caminho dele indo fazer o Natal e a coisa acontece só vendo o filme pra saber. Como eu disse, eu vou falar das músicas desse filme, porque, gente, são músicas sensacionais, cara. Provavelmente tá rolando aqui agora no BG algumas das músicas do filme que eu acho sensacional, cara. O filme, ele começa com uma música extremamente... Ah, cara, quando bate, assim, bate no coração que você, meu Deus, que música linda. A música se chama This is Halloween. E eu não lembro como é que é em português, mas deve ser Isso é Halloween. Que é a apresentação da cidade. E é uma música linda, gente. Nossa, deve estar tocando aqui agora. Agora vai estar tocando essa música. E o filme já começa apresentando isso. E apresentando um mundo de pesadelos pra você. Porque é o que é o Halloween, né? É os pesadelos, pessoas fantasiadas, monstros e tudo mais. Só que ele é um filme infantil. Não é esses monstros que a gente é acostumado a ver filme de terror. Tá, o Jack Esqueleto tudo bem, porque ele é um esqueleto, né? Então é meio que genérico, esqueletos. Mas os monstros que vão aparecendo, dentre vampiros e bruxas e esses mais genéricos, tem monstros assim que você vê que saiu do pesadelo de uma criança. Saiu completamente do pesadelo de uma criança, porque se vê lá que o prefeito é como se fosse um boneco que gira a cabeça, e tipo uma lado é feliz, o outro lado é terrível e horrendo, assim, de triste. E ele usa uma aranha como gravata, cara. Tem um outro monstro lá, que inclusive aparece no início do filme, ele fala o que ele é o monstro que vive embaixo da escada, que os dedos dele são cobras, e que o cabelo dele é de aranha. Só que isso é muito pesadelo de criança, cara. Eu achei isso sensacional, porque é um cat pra criançada. E ele é um cat pra gente adulto, porque bate essa nostalgia bacana. Dentre outras músicas maravilhosas que tem no filme. Sério, só tem música boa nesse filme. Toda música que toca, se você tem vontade de cantar junto, porque é sensacional, cara. Nossa, é maravilhoso, gente. Inclusive, voltando ao assunto dos pesadelos de criança, eu vi recentemente na internet um pai, um artista, né? Que é pai, que ele desenhou, ele passou para desenho os monstros que seus filhos viam nos pesadelos, etc. E eu consegui assimilar tudo isso ao Estranho Mundo de Jack. Toda essa obscuridade de monstros e tudo mais é uma coisa bem Tim Burton. E aí vem uma curiosidade muito bacana. Esse filme, apesar de ser do Tim Burton, ele é de produção e a história é dele. Ele foi, na verdade, dirigido por Henry Selick, que dirigiu um outro filme do Tim Burton também, que é James o Pêssego Gigante. O negócio dele é stop motion, e ele faz ótimo stop motion. Inclusive, outro dele é Coraline. Coraline é outro filme sensacional que é um stop motion e tem esse clima de terror. Mas o Coraline não é do Tim Burton, não tem participação do Tim Burton. E no Estranho Mundo de Jack, apesar da história ser baseada num poema do Tim Burton, a produção ser do Tim Burton não pôde, de fato, trabalhar no filme. Por ser assim um filme com a cara do Tim Burton, o Tim Burton não teve tanta mão ali. Porque na época ele estava trabalhando no Batman Returns. Que ele é o diretor do filme Batman Returns, é aquele filme do Batman com o qual ele não mexe a cabeça, sabe? Que ele faz assim, pra olhar pra cima, é bizarro. Mas enfim, ele tava trabalhando nesse filme e não pôde trabalhar tanto no Estranho Mundo de Jack, mesmo
tendo todo e completamente a cara dele. Tudo ali é bem dele, assim, essa questão das cores, da morbidade, do preto e branco muito presente. Tudo isso é extremamente Tim Burton. A gente pode ver em outros filmes do Tim Burton, como o Noiva Cadáver, o Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet, que é o Sweeney Todd, entre outros muitos filmes bons do Tim Burton. Mas quem trabalhou de fato nesse filme, assim, pra fazer ele acontecer, foi o Henry Selick, que foi o diretor, como eu disse anteriormente. Outra curiosidade muito bacana é que quem escreveu as músicas foi Danny Elfman. Danny Elfman foi a mesma pessoa que dublou o Jack Skeleto. Dublou não, né? Porque quando você cria a voz para um personagem inicialmente, não é dublagem, tem um outro nome que eu não lembro qual é, mas enfim, vocês sacaram. Ele, além de ter feito todas as músicas pro filme, ele também cantou como o Jack Skeleto, cara. Mas era um outro ator que deu a voz pro Jack Skeleto enquanto ele falava. Não é o mesmo ator que canta e que fala. Isso é uma coisa que eu acho sensacional, uns pequenos easter eggs nos filmes. Se vocês assistirem outros filmes do Tim Burton, vocês vão ver figuras do Jack lá. No James o Pêssego Gigante tem uma cena em que eles vão pro fundo do mar e encontram um navio pirata. E quem é o pirata? É o Jack, cara. É o rosto do Jack com uma roupa de pirata. Recentemente, isso inclusive eu descobri recentemente, foi até, meu Deus! Eu assisti um dia desses A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que é um filme sensacional também. Um dia eu falo dele porque eu gosto muito mesmo, que também é do Tim Burton. E tem uma cena no qual o cavaleiro decapita alguém numa plantação de milho e tem um espantalho. E se você reparar no espantalho, é a cara do Jack também, mesmo não sendo uma animação. Eu acho que esses easter eggs assim pegam a gente, é um fanservice que, obrigado por colocar lá. Outra coisa que eu achei extremamente interessante nesse filme, gente, é a questão de que esse filme ele tem um personagem principal, a história gira em torno do personagem principal, mas não é o personagem principal que salva a história, ele não faz nada grandioso assim, saca? Ele na real, ele é seu próprio vilão, mesmo o filme tendo um vilão, inclusive o vilão é sensacional, que é o Mr. Boogeyman, que é o bicho papão pra gente aqui. O Jack, ele é o vilão do filme, porque quem faz a merda acontece por causa dele, por causa dessa vontade dele de se descobrir. E não é ele que resolve a merda no fim das contas, a merda meio que se resolve sozinha e é um outro personagem que salva. E assim, e eu achei isso muito bacana, porque normalmente você vê, o personagem principal fez uma merda, ele vai lá e se redime e resolve a merda. Não é o caso. Não é o caso, não foi o que aconteceu, não foi o Jack que salvou o dia. Já toma esse spoiler aí, sociedade. As cenas do Mr. Boogeyman são sensacionais, porque o Mr. Boogeyman, ele é meio que viciado em cassino, cara. E tipo, ele joga os dados assim pra escolher tudo. E a música dele é sensacional, tem aquela gingada assim meio jazz. É sensacional, é muito bom. Inclusive, essa mesma cena, essa mesma música me lembra uma outra música de um dos filmes do Tim Burton, que é da Noiva Cadáver. Que é aquela música de enquanto o Victor, que é o noivo não cadáver, ele vai parar no mundo dos mortos e ele encontra lá com a Emily. E aí um esqueleto canta pra ele onde é que ele tá, o que aconteceu ali, e a história da Noiva Cadáver. É a mesma pegada, meio jazz assim, meio bem legal, gente, me amarro. As músicas dos filmes do Tim Burton são sensacionais. Me toca assim bastante, eu gosto muito de verdade, assim. Outra coisa que eu acho muito bizarra nesse filme é que, por mais que ele seja um filme pra criança, os personagens, por mais, sei lá, cativantes que eles sejam, eles estão mortos. Quando você para pra pensar na forma como eles foram mortos, se uma criança tivesse a capacidade de compreender isso, enxergar dessa forma, nunca mais ia querer ver um filme desse, cara, porque é muito bizarro. Porque se você pensar a Sally, que ela é uma boneca toda costurada, assim, um corpo humano todo costurado, que foi costurada pelo Dr. Finkelstein, que é meio que uma paródia do Dr. Victor Frankenstein, que inclusive tem um assistente que se chama Igor. Isso me lembra daquele filme que saiu recentemente, Victor Frankenstein, que conta a história do Dr. Victor Frankenstein com seu assistente Igor, que é o Harry Potter. Pois é, voltando a Sally, ela é uma boneca toda costurada, e assim, claramente ela foi morta por desmembramento, cara.
Para pra pensar nisso, como é que isso deve ser pesado pra mente de uma criança. Ela foi toda desmembrada e depois ela foi costurada, foi reconstruída. Eu também li um artigo que falava sobre a morte desse negócio. Nesse artigo falou que o Jack, a possível morte dele é o Jack foi morto por O Jack foi morto por... Nesse artigo diz que o Jack foi morto por eletrocutamento. Cara, quase não sai eletrocutamento. Esse boneco que eu falei, que é o prefeito que vira a cabeça, colocou lá que ele foi... O fato dele ter duas caras da cabeça dele virar, ele foi morto por pessoas quebrado. E a mais bizarra de todas, a meu ver, que é pesada pra caralho, são as 3 crianças que trabalham pro Mr. Boogeyman. Elas são crianças que aparecem mascaradas. E quando elas tiram a máscara, o rosto delas é bem parecido com a máscara, inclusive. E todas elas estão roxas com grandes olheiras e o veículo de movimentação delas é uma banheira. E aí você para pra pensar, elas são 3 crianças que têm a cara roxa, o olho esbugalhado e andam dentro de uma banheira. Essas crianças foram mortas por afogamento numa banheira, cara, isso é tipo blowing mind. Eu acho que isso tudo faz do filme muito melhor, cara. Faz do filme muito mais interessante. Mesmo com essa toda obscuridade dele, isso torna ele interessante. Meu Deus, eu gosto muito desse filme. Bem, gente, essa é a minha indicação dessa semana. Não é essa indicação, mas eu assisti e eu consegui fazer esse vídeo sem dar muitos spoilers. Só falando sobre o filme. Assistam, sério, assistam Nightmare Before Christmas, O Estranho Mundo de Jack, do Tim Burton. É um filme sensacional, é um filme, sei lá, que é a cara do Tim Burton total. E aproveitando esse embalo desse filme do Tim Burton, se você está vendo esse vídeo hoje, no dia de lançamento, vocês estão vendo no dia de lançamento, nessa semana, o Quinto Bar vai estar fazendo, no dia 1º de outubro, uma mostra de cinema sobre o Tim Burton, onde a gente vai apresentar 2 filmes do Tim Burton. Eles colocaram os filmes pra votação e eu tenho certeza que um dos filmes que vai ganhar é esse filme, O Estranho Mundo de Jack. Então se você não viu ainda ou você quer ver de novo, vai lá ver. Domingo, 7 horas da noite, passa o primeiro filme, lá na 102 Norte, no Quinto Bar. O evento começa às 19, como eu falei, e vai ser muito bacana. Você pode ir lá tomar um drink bem bacana, inclusive vai ter um drink especial pro dia do Tim Burton. É isso, gente, vejam lá. Vejam o filme, ou vão ver lá no Quinto Bar com a gente, porque eu vou estar lá e vai ser muito bacana, gente. Obrigado por isso, esse foi mais um Eu Assisti e Voltem Sempre! Does nothing for